Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos novamente. Andei um pouco sumido, acho que o nosso último vídeo foi em novembro. Dezembro a gente não teve postagem, devido à correria não somente do final do ano, mas de muitas coisas que estão acontecendo. Mas em todas essas coisas, a palavra nos diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As lutas vêm, a tribulação vem para todos nós, mas a gente confia no Senhor, deposita dele nossa confiança, e é por isso que estamos aqui novamente. A todos um excelente e abençoado 2026, apesar de ser já bastante dia já tenha se passado, mas como é o nosso primeiro vídeo desse ano, que as graças, a misericórdia e a fidelidade do nosso Deus nos acompanhem mais uma vez neste ano de 2026. Primeiramente quero agradecer a dois pastores, pastor José Júnior e pastor Júlio César, pelo material de apoio, de estudo, que me enviaram. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, o ministério dos irmãos, e acredito que nós temos muito a ganhar refletindo a palavra de Deus com o material que nos foi entregue. Então acredito que esse ano nosso canal, matéria de conteúdo, vamos ter um agregado muito grande, graças à vida dos pastores que nos abençoou aqui no canal. Então, mais uma vez, meu agradecimento ao pastor José Júnior e ao pastor Júlio César. Também quero agradecer desde já os irmãos que têm orado pela minha casa, os irmãos que têm nos visitado. Temos passado dias de lutas, dias de tribulação, mas como eu disse no início desse vídeo, a misericórdia de Deus não tem nos faltado, a fidelidade de Deus não tem nos faltado. E se estamos de pé, é porque tem irmãos que têm orado conosco e por nós. Louvo a vida dos irmãos da Assembleia de Deus Bragantina, louvo a Deus pela vida dos irmãos da Assembleia de Deus Madureira, louvo a Deus pela vida dos irmãos do Brasil para Cristo, da Igreja Piba, da minha igreja, que tem orado, tem intercedido por nós, e os demais irmãos que têm compartilhado o mesmo sentimento de estar intercedendo pelas nossas vidas. E creio que esses momentos de luta só vêm nos fazer a chegar diante de Deus e nos fortalecer nossos passos, nossa fé, e conhecer um pouco mais do amor de Deus sobre nossas vidas. São lutas que são passageiras, às vezes a gente não enxerga o fim, mas temos a certeza que não estamos sós. Por mais que as lutas parecem ser grandes, que vão nos sufocar, mas como diz as Escrituras, que nós temos pregado, anunciado. O mar não tem como nos sucumbir se Deus não permitir. Então, nossa confiança estamos depositando em Deus. A nossa esperança está em Deus, em Cristo Jesus. E é isso que nos traz aqui na meditação de hoje, falarmos sobre esperança. No texto nosso se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 24, onde diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque grande é a sua misericórdia e ela não tem fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção do Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Algumas traduções dizem que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando nós olhamos para o contexto de Lamentações, nós achamos que estaria fácil, mas não. O profeta aqui ele encontra a cidade de Jerusalém em ruínas, totalmente destruídas. Então, o profeta Jeremias,
ele não olha somente para a situação. Ele não fica desolado, triste, abatido, quieto. Ele olha para aquela situação e fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me traz alegria. Por que o profeta falou isso? Porque o profeta, ele não quis olhar para o templo de ruína, ele não queria olhar para a destruição. Ele queria lembrar de como o povo chegou até aquele lugar. Como é que era próspera aquela região. Então ele começou a falar: Deus, me traz à memória todas as benfeitorias que o Senhor fez para nós, para quando nós estávamos aqui sendo fiel para o Senhor. Então aquilo começou a encher o coração e a esperança de Jeremias. O livro de Lamentações é um dos mais dolorosos da Bíblia. Jerusalém está totalmente destruída e o povo está em ruínas. Jeremias vê morte, fome, desesperança por todos os lados, em um cenário perfeito para um caos. E é nessa hora, em meio à dor, ao caos, à destruição, ele declara: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E já para introduzirmos a minha primeira pergunta para você e para mim, o que nós temos trazido à nossa memória nos momentos de dor, de dificuldade? Será que nós temos trazido à nossa memória, ao nosso coração, à nossa mente, somente murmurações, reclamações? Ou que nem o profeta, me traz à memória aquilo que me traz esperança? Aquilo, Senhor, que o Senhor já fez por mim no passado e que me trouxe vitória em meio ao caos, em meio à dificuldade, no meio de tanta tribulação que eu passei, achei que não ia conseguir, mas com a sua ajuda eu cheguei lá. Me traz à memória esses fatos. Então Jeremias se alegra. Então nós vamos nos alegrar, porque o que Deus fez por nós, tem feito por nós, são coisas maravilhosas, coisas grandes. A esperança não é um fruto de circunstâncias, é um fruto de escolhas, de onde colocamos os olhos. Esperança não nasce do que vemos, mas nasce do que nos lembramos. Olha que interessante, diz aqui a meditação e a reflexão. Esperança não é o fruto das circunstâncias, ou seja, o que eu estou enxergando, o que eu estou vendo, o que eu estou presenciando. É o fruto das escolhas onde colocamos nossos olhos. Que nem o profeta viu aquela ruína, viu aquela destruição, mas ele não olhou reto, ele olhou para cima, ele olhou: Deus, me traz a esperança. Esperança não nasce no que vemos, mas nasce no que nos lembramos. Como era maravilhoso aquela cidade, como era maravilhoso o tempo que nós tivemos junto com o Senhor em meditação, reflexão, leitura bíblica. E é isso que vai nos fortalecer. Então nós olhamos para o primeiro ponto, diz: a esperança não nasce em situações mas da identidade de Deus. Logo após versículos 21, Jeremias lembra quem é Deus. Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, as qualidades de Deus para conosco. Misericordioso e fiel. A esperança nasce quando lembramos quem Deus continua sendo, mesmo quando tudo está desmoronando. Ou seja, tudo está um caos aos nossos olhos, as nossas dificuldades, mas diante de Deus tudo continua como Ele planejou, e é por isso que nós temos que olhar para Ele. Hebreus 10, 23 nos diz: guardemos firmes a confissão da esperança, pois fiel é quem prometeu. A fé não se apoia em nós, mas naquele que não falha. Olha só, outra reflexão aqui de Hebreus. A fé não se apoia em nós, porque se nós olharmos, tentarmos fazer tudo, apoiarmos tudo, nós somos falhos, nós somos temerosos, nós somos limitados. E isso então fará com que nós desanimamos, nós pereçamos. Mas quando nós olhamos para aquele que não falha, então a nossa fé, a nossa esperança, ela se renova, ela se transforma.
Martinho Lutero disse: eu não sei o caminho que Deus me conduz, mas conheço bem quem me guia. Não conheço o caminho que Deus me conduz, mas conheço muito bem quem me guia. E é por isso que nós temos colocado e enfatizado que nós precisamos ter uma comunhão para com Deus através do devocional, através da leitura bíblica, através da meditação, porque é isso que vai nos fortalecer, é isso que vai nos fazer ir mais além, é isso que nos vai fazer chegar muito mais próximos de Deus, e não vai nos fazer a nossa fé esmorecer. A esperança é confiar no guia, mesmo quando o caminho é escuro. Não sei quantos já brincaram de pique-esconde, ou esconde-esconde à noite em construção abandonada. Dá um certo receio por causa da escuridão. Você não sabe se tem bicho, você não consegue ver, visualizar se vai tropeçar em alguma coisa. E mesmo assim a gente entra para poder participar da brincadeira, se esconder e talvez não ser achado, não ser pego. E olhando para que esse escritor comenta, nós temos a certeza de que Deus não vai nos abandonar, não vai nos deixar tropeçar, mesmo andando em lugares escuros, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos sustenta com as suas mãos poderosas. Um outro ponto para nós observarmos: a esperança se renova quando escolhemos lembrar. Jeremias não esperou sentir esperança, ele trouxe a memória. Lembrar corretamente renova a nossa alma, a nossa esperança. Romanos 15:4 diz: Paulo nos escreve: tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que pela perseverança e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, as Escrituras, elas narram, elas contam, elas deixam registradas inúmeras situações onde nós, seres humanos, iremos falhar, iremos ter dúvidas, iremos ter medo, mas ela nos traz o alimento para perseverarmos e continuarmos seguindo em frente. Ela nos renova a esperança. Paulo revela que a palavra que é apenas informação, é consolação, é combustível para a esperança. John Stott nos diz: a esperança cristã é firme porque não se apavora ou se apoia em sentimentos, mas em fatos da ressurreição de Cristo. Então, por isso que nós cristãos que frequentamos e professamos a fé em Cristo, nós temos que ter essa certeza que John Stott nos diz: a nossa esperança não se está apoiada em sentimentos, porque os sentimentos eles são moldados conforme a nossa situação. Quando estamos alegres, estamos com um pico maior; quando estamos abatidos, um pouquinho menor; quando estamos doentes, quando estamos em depressão. Então ela varia conforme inúmeros fatores. Mas estamos apoiados no fato da ressurreição de Cristo. Então nós temos que uma normalidade, uma estabilidade. Então nós não estamos nem lá em cima, nem lá embaixo, mas uma constância de equilíbrio. Por isso que a nossa esperança está em Cristo. Quando trazemos à memória a cruz e a ressurreição, lembramos que nada está acabado por Deus ou para Deus. Deus estipulou então que a partir de Cristo nós temos a vida eterna. Então, em Cristo a nossa esperança é eterna. Ela não vai mudar, ela vai ser constante. A esperança cristã não é passiva, ela é
perseverante. Nos dias de Jeremias, nada visual mudava, mas algo mudava dentro dele. A esperança cristã é otimismo, é resistência. Então, quando nós olhamos as circunstâncias que Jeremias, muito provável ele chegou lá, ficou meses reconstruindo, trabalhando no meio daqueles escombros, e aparentemente nada mudava. Mas o que ele fez trabalhar no meio daqueles escombros que mudou? De que ele querer tratar daqueles escombros, querer mudar a situação. É confiar em Deus, esperar em Deus. E é isso que nós precisamos. Às vezes nós só chegamos num lugar onde só vemos ruínas, só vemos lutas. E se continuarmos a olharmos para isso, nada vai mudar. Mas quando nós mudamos o foco e olhamos para Cristo, então agora tudo muda ao nosso favor. Tudo muda para a nossa direção. Que nós somos então agora graciosamente beneficiados pela fidelidade de um Deus santo, de um Deus poderoso. Romanos 5,3 aí nos diz: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, caráter. O caráter, esperança, e a esperança não nos decepciona. A Bíblia nos diz que a esperança no livro nos dias da tribulação, ela diz que nasce dentro de nós. Charles Spurgeon nos diz: quando não consigo ver a mão de Deus, confio em seus coração. Ou seja, no meio de tanta tribulação que nós passamos, tanta assolação, tantas lutas, às vezes, como o escritor fala, nós não enxergamos a mão de Deus. Então o que eu faço? Eu confio no coração de Deus. Ou seja, o que o coração de Deus nos diz? Que Ele não nos deixará desamparado de forma alguma. Sempre estará conosco. Esperança verdadeira persevera porque acredita que Deus está trabalhando onde não vemos. Fé, como diz o apóstolo Paulo, certeza dos fatos que não se veem. Então, Deus sempre está trabalhando. Mais um ponto para observarmos: a esperança cristã aponta para o futuro que Deus garantiu. Jeremias olhava para as ruínas, mas falava sobre misericórdia. Ele viu destruição, mas falou sobre fidelidade. Por quê? O foco de Jeremias não estava na situação, mas no Deus que podia mudar tudo. Porque a esperança bíblica, olhar para o futuro, para o que Deus prometeu, para os que os olhos veem. É isso que muda. Talvez muita gente acaba se esquecendo da época da pandemia e ficaram desesperados porque começaram a olhar a circunstância ao seu redor e não olharam para Deus. E por isso que muita gente acabou tirando a própria vida, porque não tinha esperança. Mas aqueles que olharam para Deus tinham a plena certeza, a convicção de que Deus era capaz de mudar a sua situação. 1 Pedro 1, 3 e 4 nos diz: regenerou-nos para uma nova e viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível. A esperança do cristão não é frágil, não é emocional e não é instável. Ela está fundamentada na ressurreição de Cristo, não em possibilidades humanas. Se a nossa esperança está na moeda que o homem criou, nós vemos que a Venezuela, umas décadas atrás, ela era uma das maiores economias do mundo e hoje é uma das piores. Já pensou se o venezuelano colocasse sua esperança na moeda, como estaria hoje? E é por isso que a Bíblia nos aponta, nos fala que não devemos olhar para as coisas neste mundo, olhar para Cristo é o nosso alvo, nosso objetivo. É de onde vem o nosso socorro, como diz o salmista. A nossa esperança está em Deus, está nele.
É por isso que nós precisamos confiar e esperar nele. C.S. Lewis nos escreve: Cristo não veio para Cristo não veio para tornar nossa vida mais fácil, mas para nos tornar novas criaturas. Cristo não veio para nos tornar nossa vida mais fácil, mas para nos tornar novas criaturas. A esperança apenas consola, ela transforma, ela muda nossas vidas, nosso foco, nossa direção, nossa prioridades, nosso caráter, nossa maneira de enfrentar o sofrimento. Olha a ação do Espírito Santo na nossa vida, quando nós temos esperança. Ela não vem apenas para nos consolar, mas para transformar, mudar nossa visão, nosso foco, nossa direção. Não deixarmos olhar somente o agora, o já, mas o além. O que vem depois dessas lutas, depois dessas dificuldades. A esperança que invadirá o mundo é a esperança que primeiro toca no nosso coração. Como é que o mundo vai conhecer Jesus se eu e você não conhecemos? Se eu e você não deixamos Deus trabalhar na nossa vida para que nós nos tornemos testemunhas da sua graça neste lugar, nessa terra, para que os homens possam ver o Deus invisível, visível em nossas vidas. A restauração de Jerusalém começou no coração de Jeremias, antes de acontecer nas ruínas da cidade. Primeiro, ele entra no coração, depois muda a maneira de vermos nossa vida, e depois transforma aquilo que está ao nosso redor. E é por isso que Deus às vezes trabalha mais na nossa vida do que de outras pessoas. Porque muitas vezes o projeto de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família é diferente dos meus irmãos do lado. Às vezes passamos por lutas, por dificuldades, e até muitas vezes nós reclamamos, meu irmão fala: Deus, acabei de sair de uma aprovação, já estou entrando em outro, já estou entrando em outro. Por quê? Porque Deus trabalhou numa área, na primeira dificuldade nossa, nos ensinou. Aí, agora a gente entra na segunda, então nós vamos praticar o que nós aprendemos na primeira. E aí ele acrescenta mais um pouco de outra coisa que nós precisávamos aprender. Aí nós já estamos com duas habilidades, aí nós vamos para a terceira luta. Aí nós vamos usar uma das habilidades ou as duas e vamos aprender uma terceira ou uma quarta. E quando nós somos, que nem Paulo diz, soldados bem treinados e capacitados para a peleja, para demonstrar a esperança de Deus para este mundo, que existe um Deus invisível, visível através de nós. Filipenses 1,6 nos diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Filipenses resume bem o que acabamos de falar. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Não importa onde você está agora, Deus nos colocou um fim nessa história. Dietrich Bonhoeffer disse, em meio ao martírio, ao narcisismo, em meio à guerra, a esperança do cristão não o protege do sofrimento, mas nos dá força para suportá-lo com coragem. Um homem de nossa história recente, no meio da Segunda Guerra Mundial, no meio do nazismo cristão, chega e fala: Deus não nos poupa de estarmos no meio do sofrimento, mas nos fortalece para suportá-lo. Se a gente não tem suportado, é porque a gente não tem buscado a Deus, nós não temos confiado em Deus. Temos faltado mais comunhão com a Escritura, mais comunhão com o Espírito Santo. E para concluirmos
um chamado à esperança. Assim como Jeremias, no auge do sofrimento, você pode escolher trazer à memória a fidelidade de Deus, olhar para além das ruínas, segurar firmes as promessas daquele que não falha, alimentar-se da palavra que consola, confiar no Deus que ainda está escrevendo a sua história, ou ficar se lamentando no canto, chorando, esperando que um milagre aconteça e não vai acontecer porque você não se movimentou. A esperança cristã não é negação da dor, é a afirmação da fidelidade de um Deus no meio da dor. A nossa esperança cristã não é negarmos que estamos em sofrimento, em dor, em tribulação, em assolação, no meio de uma doença, no meio de uma guerra, mas é a afirmação da confiança em um Deus que não falha. E no meio dessa monte de informação que nós lemos hoje, aprendemos, vamos poder tirar mais aplicações práticas sobre isso. Escolha diariamente o que você vai trazer à sua memória. Não deixe que os problemas, as assolações, as tribulações, as aflições tomem o lugar de Deus. Traga a fidelidade de Deus como fez Jeremias. Alimentar-se da esperança com a palavra. Leia, medite, memorize a Bíblia, que é o combustível para a esperança. Quando Jesus fala, vou preparar os lugares, mas não vou deixar órfão, vou deixar o Espírito que vos fará lembrar aquilo que vos tem ensinado. Mas se a gente não lê, se a gente não medita, como é que nós vamos saber o que Jesus falou? Ah, mas eu vou no culto, eu ouço pregações. Maravilha. Mas nem todas as igrejas têm um passo saudável para as ovelhas do rebanho do Senhor. E nós precisamos, às vezes, de uma vitamina extra. E precisamos largar de ser preguiçosos e lermos a Bíblia. Olhar para Cristo. Ele é o fundador de tudo. Quem olha para Ele nunca fica sem esperança. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos a certeza do que nos foi prometido será nos entregue. Quarto, compartilhe esperança. Pessoas estão famintas por uma palavra de vida. Seja a luz onde você está. Demonstre graça, demonstre misericórdia de Deus, demonstre fidelidade. Fale para as pessoas do cuidado de que Deus está tendo contigo. Estou passando por luta, por provações, na área disso, daquilo, mas em tudo Deus tem nos fortalecido. Em tudo Deus não tem deixado nós desamparados. Como compartilhei no início desse vídeo, temos passado por muitas lutas pessoais aqui em casa. Mas Deus colocando sempre as pessoas certas para nos dar ânimo, para interceder por nós, nos ajudar, orar, perguntar como estamos, porque é cuidado de Deus. Deus sempre vai agir de forma inesperadas. Nunca tente colocar Deus num quadradinho, numa caixinha, achando que Deus vai agir daquela forma porque agiu, trabalhou com fulano, com ciclano. Não, Deus sempre vai usar ferramentas específicas para cada obra que Ele começou. Não adianta nós queremos uma fundação de uma casa num prédio. Se tocarmos um prédio em cima de uma fundação de uma casa, a casa vai ruir. Precisamos, então, maquinários pesados, específicos para abrir o alicerce de um prédio. Precisamos maquinários mais leves, específicos, para abrir o alicerce de uma casa. Então, que essa palavra venha nos trazer esperança, que essa palavra venha nos trazer consolo, de sempre olharmos para como o profeta olhou
para aquilo que nos traz esperança, que é a cruz de Cristo, que é Jesus. Deus os abençoe. Conto com as orações dos irmãos. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo para a honra e glória do nome de Jesus.